Certa vez um amigo me procurou porque estavam acusando ele de pegar coisa dos outros no seu trabalho. Leandro, estão me acusando de ter pego umas coisas lá na empresa e estão querendo me prejudicar. Dá pra fazer alguma coisa pra Exu, pra Xangô, pra me fazer justiça? Quem me conhece sabe que eu não tenho hábito de julgar ninguém, mas como a minha ajuda foi pedida, eu fui obrigado a perguntar. Mas você pegou? Eu sou o Gan Leandro e você está no podcast Jack Aló, um espaço do farol ancestral onde a gente fala de espiritualidade ligada ao candomblé. E no episódio de hoje não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, mas para fazermos observações sobre o nosso próprio caráter, para que todos possamos entender que nessa vida nada é de graça e cada um só tem aquilo que merece. Nesse caso que eu acabei de narrar, meu amigo meteu um somebody love, não me deu ali claramente a resposta do que eu perguntei, desconversou e insistiu para eu pedir para um orixá algum tipo de intervenção para ele. Gente, eu nunca me nego a ajudar ninguém que me procura, só que eu não posso me negar a explicar a realidade para as pessoas. Xangô é o Ludajó, o Senhor da Justiça, mas muitas pessoas não entendem que o conceito de justiça pode e muito provavelmente é bem diferente do que a maioria das pessoas acham. A primeira coisa que você deve saber quando pensa em justiça é a paridade de armas, ou seja, é preciso que exista um equilíbrio entre as partes para que elas possam pleitear os seus direitos em pé de igualdade. Muita gente acha que qualquer ofensa que é feita pode ser resolvida com magia, com feitiço, com pedido ao orixá, e não é bem assim. Se Xangô é o orixá da justiça e ele preserva esse conceito de paridade de armas, o que você acha que vai acontecer quando pedir justiça para ele contra uma pessoa em desvantagem, que não tem um suporte espiritual para protegê-la? Pior do que isso, só conhece a dor quem sente, mas nos últimos tempos, pela falta do senso crítico, cresce a quantidade de pessoas que só se importam com o próprio lado. Ou vocês nunca viram alguma pessoa que fez qualquer coisa errada, foi pega e se sentiu ofendida por ser acusada de algo que ela realmente fez? Não é um contrassenso? Isso tem um nome, não é algo espiritual, é psicológico. Quando a pessoa constrói a própria identidade em cima de uma escolha errada, qualquer confronto vira ataque pessoal. Ela não está defendendo a verdade, está defendendo a própria autoimagem. Quando você fala em justiça, é preciso pensar na justiça restrita, não pensar na justiça como algo que te favoreça em detrimento às suas ações. Por isso que toda vez que alguém me pede determinado tipo de ajuda nesse sentido, eu procuro esclarecer, eu explico esses conceitos, porque se eu não fizer isso, eu não estou ajudando. E eu vou te falar, é muito comum depois de toda a explicação que eu dou, a pessoa ainda continuar incorrendo no erro. Mais da metade ainda me pergunta: mas e Exu, não dá para fazer nada para Exu? Gente, é preciso entender algumas coisas que passam a percepção de muita gente dentro do candomblé e imagina de outras religiões que são chamadas de matrizes africanas. Numa definição bem simples, Xangô é o orixá da justiça. E como já vimos, o conceito de justiça perpassa o entendimento de algumas pessoas de que basta elas cultuarem Xangô, que assim elas estão livres das consequências dos seus atos. Muito pelo contrário, pode ser que se prejudiquem ainda mais. Exu é o Olopaurum, ou seja, o policial do céu, e muito ao contrário do que o senso comum das pessoas que estão chegando no candomblé contemporâneo, assim como o entendimento das pessoas que fazem parte de outras religiões, que estão assimilando elementos que fazem parte do candomblé desde os primórdios da religião. Exu não gosta de coisas erradas e age sem misericórdia contra o faltoso, assim como Ogum, que é Olopaona, o policial das estradas, e da mesma forma não tem misericórdia. Todos esses orixás, quando acionados para promover justiça, assumirão o papel de policial, juiz, júri, advogado e promotor, e no final vão executar a sentença. E eu sei que muita gente vai falar coisas como: ah, mas tem Exu que ajuda até bandido. É, e é aí que mora o perigo do sincretismo sem entendimento.
Algumas pessoas em situações controversas recorrem mesmo a entidades, espíritos encantados que, por convenção de algumas pessoas, são chamados de Exu ou Pombagiras e afim. Note que eu disse espíritos encantados, isso não é Exu, não é orixá. E eu sinto em dizer, mas se num caso desses, uma pessoa que está errada recorrer a uma dessas entidades para agir contra uma pessoa que está certa, e essa segunda pessoa, por obra do destino, tivesse entendimento que eu estou passando para vocês aqui nesse episódio de hoje do podcast, e ainda recorrer a qualquer um desses orixás para não se prejudicar, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos meter o papo reto? Por que que você acha que tem muita gente que se acha feiticeiro pra caramba, poderoso pra caramba, sábio pra caramba e faz um monte de maldade colocando entidades a seus serviços e de repente toma uma ré? Às vezes uma ré tão forte que nunca mais se levanta. Quando eu tinha esse papo com meu professor, ele sempre me dizia: toda pessoa que se acha poderosa em algum momento vai se bater com alguém poderoso de verdade, ou nem que seja só mais poderoso do que ela, e o universo sempre dá um jeito de promover esse encontro em algum momento. O problema é que nos últimos tempos tem surgido nas redes sociais muitas pessoas interessadas em explorar as vulnerabilidades de outras pessoas. Gente que sabe que muitas pessoas não têm essa percepção, senso crítico, e agem dentro do senso coletivo instaurado para fazer você acreditar que o que importa é ser feliz. Se uma pessoa faz algo que quer fazer, mesmo que saiba que é errado, mesmo que ache que nem é tão errado assim, porque em algum momento da vida alguém convenceu disso, e um terceiro percebeu e mostrou que a pessoa está errada, isso vai tirar a felicidade dessa pessoa. E nas últimas décadas foram tirando o senso crítico aos poucos, sem as pessoas perceberem, e substituindo pelo senso de que qualquer pessoa que ameace o seu bem-estar, a sua felicidade, é um inimigo a ser combatido. O problema é que admitir que está errado dói, dói mais do que continuar errando. Então, muita gente prefere atacar quem aponta, desacreditar quem fala a verdade ou comprar uma narrativa que diga que ela é vítima. A mentira vira conforto e a verdade vira ameaça. Por isso, muita gente quer estar no candomblé, mas não quer seguir as regras do candomblé. E essas pessoas espertas de quem estávamos falando, que procuram pessoas incautas nas redes sociais, vendem essa conversa de que você tem que ser poderoso. Você tem que ter vitória sobre os seus inimigos incondicionalmente, e eles te vendem esse poder. Mas você já reparou que todos esses poderosos, principalmente esses que buscam títulos e validação africana para mostrar que são realmente poderosos, oferecem ao seu público magias africanas, iniciações em cultos tradicionais africanos, pactos com entidades africanas e afins, mas no final das contas só falam em Maria Padilha, Tranca-Rua, Pombogira e Exus que são chamados de catiços. Hoje em dia ainda misturam até com daimons de Goetia e outros demônios diversos. Então, essa galera não liga lé com cré, mistura uma cacetada de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, como se volume de deuses, divindades, entidades, espíritos fosse sinônimo de sabedoria e poder. Será que esse povo todo que demonstra tanta prosperidade material seria tão cheio de dinheiro se não tivesse visibilidade nas redes sociais? Você já se perguntou se toda essa riqueza material que eles querem te mostrar vem do poder deles ou da visibilidade que eles têm e da facilidade de arrumar clientes trabalhando dessa forma? Em algum momento você já se questionou por que quando aparece alguém que ameaça o trabalho deles, falando a verdade nas redes sociais, mostrando que se prejudicaram buscando auxílio desses mercadores da fé, eles processam, eles não fazem magia? Já parou para se perguntar isso? Porque não é poder espiritual que está sendo defendido, é investimento emocional, financeiro e identitário. Quando alguém investe anos numa mentira, admitir o erro significa perder dinheiro, status e narrativa. E aí a defesa fica agressiva. Toda essa explicação que eu dei sobre o conceito de justiça é de extrema importância, porque se você não tem essa base, fatalmente você cairá num estelionato espiritual em algum momento, porque essas pessoas utilizam diversos artifícios neuropsicológicos nos seus conteúdos que levam as pessoas a pagarem pelos seus serviços. Se você não tiver bagagem para entender isso, pode incorrer no erro, querer sempre mais,
até o ponto em que se bater com alguém cuja espiritualidade trouxe a bagagem para se defender dessas situações e você acabe saindo num prejuízo sem tamanho. Estamos vivendo tempos difíceis e você não pode mais ser inocente ao ponto de achar que tudo que estamos vendo é normal, porque não é. Há poucos dias, adolescentes sem motivo nenhum atacaram um cachorro-orelha, a pauladas. O cachorro não sobreviveu. Ele havia sido adotado por uma comunidade que, revoltada, se manifestou e fez com que as investigações avançassem, descobrindo que filhos de pessoas ricas e influentes fizeram isso. Se não fossem essas manifestações, eles iam passar impunes. E agora eu te pergunto, por que essas pessoas fizeram isso? Elas fizeram porque podiam. Esse ato foi uma demonstração inconsciente de poder. Pode ser que esses meninos, essas crianças nem soubessem disso, que achassem que estavam fazendo uma maldade por diversão. Entende a falta total de valores? Onde atacar um animal indefeso gratuitamente é diversão. Poder. A sensação de poder caminha lado a lado com a sensação de impunidade. Na espiritualidade é a mesma coisa. Estão vendendo para as pessoas a ideia de que para sua felicidade você pode fazer adoçamento, afastamento de rival, brochamento de companheiro, feitiçaria de amor, de destruição, para atrair a miséria para a vida de qualquer pessoa que ameace o seu bem-estar, aquilo que você acha que é a sua felicidade. E tudo isso em nome do poder de entidades que, por tudo isso que se vê, não tem compromisso ético nenhum com a verdade, com a justiça, com o que é real poder. E esses espíritos encantados, para quem acredita, vão fazer. Eles estão sendo invocados para isso. Mas eu torno a repetir a pergunta: e quando quem faz esse tipo de coisa se confrontar com alguém que cultua o orixá de verdade? Alguém que pratica o bom caráter, que tem merecimento perante os seus ancestrais, que intercedem junto aos orixás pela ligação familiar, seja de axé ou consanguínea. Ligação familiar. Tem muitas pessoas que estão tentando diluir esse conceito de família, de valores familiares, porque isso é conveniente para eles. Faz parte desse processo de convencimento de que você precisa ser poderoso, de que você merece ser poderoso. Se você não tem laços familiares, você não tem obrigação de honrar o nome da sua família, de honrar a trajetória, os valores dos seus ancestrais. Eu cresci ouvindo a minha falecida tia Ana de Ogum dizendo: quem tem vergonha não faz vergonha. Se você não tiver vergonha na cara, mas dá valor à história da sua família, você pensa um pouco mais antes de fazer qualquer coisa que possa sujar essa história. Agora, se a sua família não vale nada para você, é um freio a menos para te fazer pensar antes de fazer qualquer besteira. Só que quando falamos em espiritualidade, as coisas não funcionam muito bem para quem vive nesse tipo de ilusão. Muita gente pode se achar poderosa, pode se achar o eleito, aquele que sabe mais, que tem mais poder, que fez mais pacto, magia, iniciação, acende uma vela para Deus e outra para qualquer diabo imaginário que acredite. Mas essas pessoas nunca vencerão aquele que é o merecedor, cujo bom caráter é reconhecido no mundo espiritual. Na real, o que vale é o fulano ou fulana, filho ou filha de Cicrano e Beltrana, cujas famílias se reconhecem no mundo espiritual. E diante das adversidades, aquele que tudo observa ouvirá o seu nome e lembrará suas atitudes antes que alguém possa interceder ou não por você. É por isso que quem tem bom caráter não deve ter medo de feitiço. Isso faz parte da verdadeira proteção espiritual, porque ela não tem prazo de validade. Ela funciona enquanto você tem uma vida reta e honra o legado dos seus ancestrais e antepassados. Quantas pessoas você conhece que estão sempre fazendo ebó, dando galo para as entidades que chamam de Exu? Tem gente que faz isso toda semana, alguns mais de uma vez por semana. E já reparou que essas pessoas nunca estão bem? Se acontece qualquer coisa que abale a vivência delas, já atribuem a uma feitiçaria e correm para gastar algum dinheiro fazendo qualquer procedimento ritual para se reequilibrar. Essas pessoas são assombradas, é igual o hipocondríaco que vive à base de remédio sem precisar. Essa galera faz tanta coisa e coloca na cabeça que os outros também gastam rios de dinheiro todos os dias para fazer com elas as mesmas feitiçarias de destruição que elas tentam fazer para os outros. Vale a pena viver assim, paranoico?
As pessoas que são iniciadas no candomblé e vivem uma vida minimamente digna passam por procedimento ritual muito de vez em quando. Só quando realmente precisam. Elas cultuam, não vivem de indulgência. Toda hora arriando coisa para orixá ou espíritos encantados tentando trocar isso por algo que elas querem. É disso que precisamos conscientizar as pessoas. Culto ao orixá não é barganha espiritual. Seguir por esse caminho de indulgência aí não tem um bom fim, não. Ah, Leandro, então você é contra o culto de entidades? Não, não sou. Eu sou contra essa deturpação que muitas pessoas estão disseminando há anos. Essa indução ao erro que vem prejudicando muita gente, que ao invés de estar lutando de forma digna por uma vida melhor, está presa com uma bola de aço na perna, dando dinheiro para pessoas que não têm coragem de encarar a vida adulta. Eu sou contra o estelionato espiritual de pessoas que não têm coragem de encarar dificuldades da vida e gasta muito tempo e dinheiro para convencer outras pessoas incautas a pularem etapas, pegarem atalhos e buscarem uma facilidade para sobressair aos outros e no final terminarem destruídas pelo processo. Eu sou contra a pilantragem e falta de vergonha na cara. Isso sim eu sou contra. Porque essas pessoas que se dizem sacerdotes, que se acham grandes, que ganham dinheiro no erro dos seus clientes, que vão se desviar do caminho, porque infelizmente eles tiram dessas pessoas o poder de pensar, o senso crítico, o bom senso, são isso. Pilantras sem vergonha na cara. Entidade nenhuma tem culpa disso. E pode apostar que todos esses que fazem esse tipo de coisa, que se aproveitam das outras pessoas, não vão ter um bom fim, tá? Muitos deles não estão tendo nenhuma boa caminhada. Fora da vista das pessoas, longe das redes sociais, vivem em constante depressão. Num sentimento de que sempre falta algo, tentando compensar sua culpa com bens materiais, com compulsividade sexual, com abuso de medicamentos e substâncias químicas proibidas. Nós não vemos porque eles se esforçam muito para que essas coisas não apareçam, mas eles estão todos doentes, tá? Seja emocionalmente, fisicamente ou mentalmente. E quem cai no papo dessa galera segue para o mesmo caminho até o abismo. E é por isso que toda vez que alguém me procura pedindo esse tipo de ajuda, eu procuro levar a reflexão. Acho que essa, antes de qualquer outra coisa, é a melhor ajuda que eu posso oferecer. Antes de fazer um ebó, arriar uma comida para santo, trazer o entendimento é muito mais importante. Porque o ato ritual pode até resolver um problema ali da hora, do momento, pode suprir o imediatismo da pessoa, mas a reflexão pode salvar a vida dela. É o fazer com que a pessoa mude o seu comportamento para o resto da vida simplesmente por passar a entender a importância das consequências das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações. É isso que vai trazer uma real transformação e vai levar ela à vitória. Ninguém está livre das consequências. É por isso que toda vez que eu tenho esse papo, eu pergunto: se numa dessas vezes que você implora pela intervenção do orixá na sua vida, esse orixá se sentasse do seu lado e te perguntasse: por que eu deveria te ajudar? O que você responderia? E esse foi o episódio desta semana do podcast Jack Aló, um espaço do faraó ancestral onde a gente conversa sobre espiritualidade de uma maneira honesta, simples e direta e sem enrolação. Se algo aqui te fez pensar, observe ao que você realmente deve dar força. Hoje mais cedo eu publiquei um vídeo sobre esse assunto. Você pode ir até lá e interagir com o pessoal nos comentários e trazer um pouco do seu entendimento. Trazer luz ao seu conhecimento, à sua vivência, aos seus processos dentro da espiritualidade é o que pode te livrar de decisões cujas consequências vão prejudicar a sua vida. Se algo não ficou claro, me manda suas dúvidas ou sugestões pelas redes da nossa comunidade. O link está na descrição desse episódio. E não esquece de responder a enquete. Se esse espaço faz sentido para você, fortaleça ele com responsabilidade. Juntos, a gente pode fazer um candomblé diferente. Até a próxima terça-feira. Cuide do seu axé.